Lockdown? Afinal de contas, o que é isso? Vamos ver? Oi, gente, bem-vindos de volta. Meu nome é Nathalie Guerart e esse aqui é o Natividade, nosso canal para falar de tradução, livros, mercado editorial e outras coisas mais. Quero começar perguntando como vocês estão. Espero que todos estejam bem, ainda seguindo o distanciamento social e ficando em casa quando possível e aproveitar o nosso privilégio que somos tradutores e podemos trabalhar em casa. Então, gente, não tem muito como fugir do assunto da vez, que é a Covid-19, o coronavírus. E aí eu queria propor uma reflexão para vocês, uma reflexão linguística. Eu fiquei aqui pensando, as pessoas começaram lá atrás a falar de lockdown, e agora estão falando de flexibilização, e eu comecei meio que ficar refletindo sobre por que o lockdown aqui no Brasil não teve tanta adesão como em outros países do mundo, e por que a flexibilização está sendo muito mais do que uma flexibilização. E é lógico que eu sei que existem várias explicações políticas e econômicas, e eu não quero entrar nisso aqui porque esse é um canal de tradução. Eu quero abordar com vocês, na verdade, o aspecto linguístico da questão. Então, se vocês notarem, a gente começou a usar vários termos e várias estruturas que vêm do inglês. Eu até fiz um vídeo sobre o testar positivo e testar negativo lá no início da quarentena. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Então, gente, vamos para o lockdown. Vocês realmente acham que lockdown passa significado para alguém que não conheça o inglês? Por mais que os jornalistas e os produtores de conteúdo expliquem o que é o lockdown, vocês acham que passa significado? Então, eu acho que não passa o real significado do que é um lockdown. E eu vou fazer uma outra pergunta para vocês também. Vocês acham que deveria ter havido um esforço para traduzir esse termo? Que nem é tão difícil de traduzir. Se você digitar lá no Google Translate e colocar lockdown, vocês vão ter o resultado confinamento. Ai, Nathalie, mas não é a mesma coisa falar confinamento do que lockdown. Mas eu digo para vocês, gente, é exatamente a mesma coisa e ainda tem a vantagem da gente passar significado para todo mundo. A pessoa sabendo ler ou não, a pessoa falando inglês ou não. Qualquer falante nativo do português sabe muito bem o que é confinamento. Ainda mais depois do Big Brother, né? Eu já não assisto há muito tempo. Eu sei que essa edição, nossa, fez o maior sucesso. O pessoal do Twitter empolvorosa, mas eu não assisti. Eu nem lembro qual foi a última que eu assisti, mas eu lembro que foi o Pedro Bial ainda que apresentava, então já tem muito tempo. Mas o que eles falam das pessoas que estão lá naquela casa? Falam que eles estão confinados, são os confinados e tal. Então, confinamento é uma coisa que todo mundo sabe o que é. E se as pessoas tivessem falado assim, nós estamos decretando o confinamento compulsório ou obrigatório, talvez pudesse ter havido uma compreensão maior do que é isso. Porque o que acontece? Começaram a colocar lá o lockdown. Mas é lockdown, mas pode sair para as atividades essenciais, que é ir à farmácia e fazer compras. Também alguns países liberaram para fazer esporte sozinho e levar o cachorro na rua, né? Então aqui em casa, no nosso lockdown, né, a gente só saía mesmo para levar o cachorro na rua, para levar o Jolie, porque ele não faz nada em casa, então a gente precisa levar ele na rua. E mesmo assim, só aqui em volta do quarteirão, sempre de máscara, usando um álcool gel no bolso, enfim, usando todas as orientações, né, pra gente se proteger e proteger os outros. E aí a reflexão que eu quero propor é justamente essa. Será que se tivessem colocado a palavra realmente em português, a gente teria tido uma maior adesão? O que vocês acham? Comentem aqui para mim. Gente, nós trabalhamos com idiomas, essa é a nossa ferramenta de trabalho e esse tipo de reflexão é muito pertinente. E uma coisa que eu sempre digo é que as palavras têm poder. Então, quando eu quero ofender alguém, eu escolho uma palavra que eu sei que vai ofender, que vai machucar aquela pessoa, né?
E muitas vezes as nossas escolhas não são conscientes. Algumas são conscientes e outras não. E aí, eu acho muito interessante porque uma palavra, quando a gente não sabe o significado dela, ela pode significar qualquer coisa. E lockdown, para quem não fala inglês e não tem nenhum conhecimento de inglês, não significa nada. E uma coisa, quando não significa nada, ela pode significar qualquer coisa. E aí eu fiquei lembrando, quando eu estava aqui preparando o roteiro pro vídeo, eu lembrei de uma cena do Alto da Compadecida, que é com Selton Mello e com Matheus Nastergalli, que um deles fala assim, porque eu já vou chegar na menina e vou mandar logo um I love you. Aí o outro pergunta, I love you? E o cara fala assim, I love you, morena em francês. Se não me falha a memória, era esse o diálogo, tá, gente? Então tem um desconto, que eu já vi há muito tempo esse filme. Então, como vocês podem ver, uma coisa que eu não sei, uma palavra estrangeira que eu não sei o significado, pode significar qualquer coisa. E se outra pessoa também não sabe, né? Então, quando o governo diz vamos decretar o lockdown, eu entendo a mesma coisa que o meu vizinho. Será que uma pessoa aqui no Sudeste, que fez curso de inglês e tudo, entende a mesma coisa do que uma pessoa que está lá no interior, em qualquer parte do país e que não tem acesso a esse tipo de estudo? Entende da mesma maneira? Tem muitas questões aí. E aí eu acho que se tivesse havido um esforço geral da mídia mesmo, de começar a falar em português isso, né? Tipo, vai decretar o confinamento, não só da mídia, mas do governo também, eu acho que seria muito mais do que esse fique em casa, né? Estamos decretando o confinamento. E talvez vocês achem uma outra palavra melhor. Eu tô usando essa que veio do Google Translate, mas poderia ser outra. E aí, eu comecei a perguntar para algumas pessoas, assim, que não falam inglês, que eu sei que não falam. Por exemplo, perguntei para minha mãe, perguntei para umas tias e tal. O que é lockdown para vocês? Aí, algumas pessoas falam assim, ficar em casa. Ficar em casa, que aí é o que as pessoas falam. Fiquem em casa. Eu lembro muito do Mandetta falando, fiquem em casa e tal. Então, o que as pessoas veem? O lockdown é ficar em casa. Confinamento é muito mais do que só ficar em casa. Tipo, confinamento é não poder sair. Ou só poder sair para algumas coisas. E para algumas coisas pré-definidas. E não as coisas que eu acho que eu posso fazer. Digamos que o pessoal decretasse realmente um confinamento e colocasse bem claras as regras. Olha, aqui no estado do Rio de Janeiro, as pessoas só vão poder sair para ir ao supermercado, ir à farmácia, levar o cachorro na rua e fazer atividade física por um período, por um tempo determinado, ou sozinho, enfim, deixar as regras bem claras do que pode e do que não pode fazer. Vai levar o cachorro na rua, tem que levar o comprovante de residência, pode ficar até tantos metros longe de casa, eu sei que alguns lugares fizeram isso. Então, assim, é deixar claro. E lockdown não deixa as coisas claras para uma grande parcela da população. Daí a minha vontade de fazer essa reflexão, principalmente agora que começaram a falar de flexibilização. E aí, quando falaram de flexibilização, a gente começou a ver fila em shopping, a gente começou a ver as pessoas indo para a praia e várias coisas. E aí eu me pergunto, por que não teve uma adesão ideal para o lockdown e a gente teve uma super adesão à flexibilização? E lógico que eu sei que tem aquela coisa assim, ninguém aguenta mais ficar em casa, tá todo mundo querendo sair e tudo. Mas eu fico pensando assim, flexibilização é uma coisa que todo mundo entende. Então, digamos que eu fosse uma pessoa que não tivesse levado o lockdown ou entendido o lockdown como ele tinha que ser, né? E eu já saía com o meu marido para caminhar, por exemplo. Vamos dar esse exemplo. Não fazia isso, mas digamos que eu fizesse. Flexibilização? A gente saía para caminhar, a gente ia no mercado, a gente levava o Jolie na rua, a gente dava uma saidinha só para pegar um ar, sei lá, botar lá as coisas que agora pode flexibilizar. Nossa, um tempão que eu não vou ao shopping. Flexibilizou, o shopping tá aberto, logo eu posso ir. Entende? Então, eu acho que houve aí alguma perda de significado a partir do momento que se usou uma palavra em inglês quando existia uma perfeitamente boa
para a gente usar em português. Então, gente, só para concluir aqui essa reflexão que eu tô propondo, lockdown significa um confinamento compulsório para que a gente possa se proteger dessa doença que ainda não tem um tratamento eficaz e não tem vacina. E que, quando ocorre o lockdown, apenas as atividades consideradas essenciais funcionam. Mas eu quero saber a opinião de vocês agora e quero que vocês deixem aqui na caixinha. Já falei para vocês no outro vídeo que eu estou carente, então eu preciso que as pessoas respondam para mim. Primeiro, vocês acham que teria uma tradução mais adequada do que essa que o Google Translate deu pra gente, de confinamento? 2, vocês acham que eu sou simplesmente uma velha tradutora que está problematizando uma coisa que não precisa ser problematizada? 3, vocês acham que lockdown realmente passa significado para toda a população brasileira? E aí, aproveitando esse gancho de termos em inglês que começaram a fazer parte do nosso cotidiano, no próximo vídeo eu vou falar de fake news, então fiquem ligados. Bom, gente, era isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande, até o próximo vídeo e tchau, tchau!